apresentar a experiência da licenciatura intercultural da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu peço licença aos colegas que vão levantar. Nyande Carujo, Palesito, Nyande Carujo, Secretário de Guerra, Nyande Carujo, Maestra Patrícia, Serva, Caiobá, Caiobá, Apuna Uete, Maguere, Serecote, Vassuleguá, Sereco, Opaco, Sereco, Opaco, construiu o Arecacu, Opaco. Senitai ahawale ko Florianópolis, Santa Catarina, pego a Nemboé, com a uma professora da licenciatura, sou pedagoga, a Amboé, Guarani, Guarani Nhandela, a Amboé, literatura indígena, a língua portuguesa brasileira. A Uaité de Ragué, a Rechá, Xerecacuera, a Piparaнаpeguá, a Jerapeguá, o pai Xauaúa, a Uaité, a Nisiquimante, Penderere, a Letecatu, a Mambeúta, a Mambaíxa para Mapó, Baíxa para Ape, deixa a sofrer preconceito, de a coelho de teto, mesmo que seja de apoio mestrado, mesmo que seja pedagoga, mesmo que ela tenha licenciatura em intercultural indígena, mesmo que ela concluísse seu doutorado, mas ele tem para sofrer de a coelho de teto, preconceito. Boa tarde a todos. Eu cumprimentei meu povo Zmiá, cumprimentei meu povo Nhandela, meu povo Caiobá, meus irmãos, meus parentes, Caigangue, né? Eu agradeci por esse convite, agradeço ao professor Marcos, à professora Graziela do campo da universidade, né? Da educação do campo, que me possibilitou de vir até aqui e estar no meio de todos aqui são meu povo, todos são meus parentes. Tu vê que eu não parei um minuto de falar, o tempo que eu falo com um, falo com o outro. Isso para mim é a educação Guarani. Essa é a nossa educação. E eu estou muito feliz, a minha alma está alegre. Estou feliz. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, eu vou estar mudando assim, vou falar de uma coisa, vou falar de outra. Por favor, se quiserem perguntar, me façam parar, perguntem, tá? Eu estou à disposição. Então, eu sou filha de pai e mãe em Guarani, nasci e me criei em Foz do Iguaçu, né? Eu fui trabalhar aos 12 anos de idade. Eu era babá, trabalhava numa casa bem rica, numa família rica, no centro de Foz do Iguaçu. Aí essa família que eu me criei no centro de Foz do Iguaçu veio para Florianópolis, eu vim junto, eu vim trabalhando de babá. Depois fui trabalhar de empregada doméstica. A criança que eu cuidava cresceu. Aí eu fui trabalhando de empregada doméstica. Aí eu fui estudar o SEJA, Centro de Educação de Jovens e Adultos. Eu fiz o primeiro e o segundo grau na Educação de Jovens e Adultos. Depois eu fui fazer magistério. Depois eu fiz pedagogia na Universidade Federal. Depois, quando eu estava dando aula na aldeia, na Morro dos Cavalos, lá em Santa Catarina, veio a licenciatura intercultural indígena do sul da Mata Atlântica, a qual eu passei no vestibular e fui estudar mais 4 anos a licenciatura intercultural indígena do sul da Mata Atlântica na Universidade Federal. Quando estava concluindo já a licenciatura indígena, passei no processo seletivo ao mestrado. Eu sou mestra em educação e infância Guarani. Esse cuidado que se dá com a criança, com a pequena infância, de 0 a 6 anos. Nas nossas aldeias Guarani, é muito raro nascer uma criança com deficiência física ou mental, porque nós, povos Guarani, as mulheres fazem uma dieta rigorosa durante a gestação e depois o parto. Quando a mãe Guarani nasce o bebê, durante 40 dias a mãe e o pai não comem nenhuma espécie de carne. Né? Essa mãe se alimenta só do awatietei, awatiparaí, awatiju, awatipitaí, que é socado no pilão, o milho amarelo, tem o milho vermelho, o milho roxo, que a própria palha é roxa. Que esses milhos são dentro das aldeias Guarani. Então, esse milho é socado no pilão, é peneirado, e é feito o alimento, né, a polenta, que alimenta a mãe
que ajuda a dar mais leite para a mãe, não dá cólica para o bebê e não enche a barriga da mãe. Hoje, né, muitas mães em Guarani, as jovens, as meninas jovens vão ganhar o bebê, vão no hospital. E já no hospital eles oferecem uma canja de frango, uma sopa de frango. E quando a mãe toma essa sopa de frango, esse suco de frango, essa carne, esse sangue, vai para o leite materno, a criança toma e dá cólica, a criança se torce. E a mãe já sai com a barriga inchada, estufada. Porque esse alimento não é próprio para os guaranis. Né? Por isso, todos nós aqui, todos os guaranis, todos, é muito importante, né, esse nosso conhecimento tradicional levar para a escola, para a universidade. Eu vejo assim, mesmo que a gente está na universidade, mesmo que a gente está estudando dentro da aldeia, a gente ainda os Juruaqueros querem colonizar a gente. Eles trazem texto daqui de fora e querem levar para a aldeia, querem colonizar a gente, querem levar coisa para o branco. Hoje acontece isso, hoje continua. Quando se dá um texto do Juruaqueiro, que não dá texto específico da nossa cultura para nós, os Juruaqueiros, os professores, continuam colonizando nós. Eles querem que nós sejamos igual aos Juruaqueiros. E a gente tem que ser forte, né? Chega o Guarani, chega o Xeru Guarani, chega o Guarani, chega o Xeruquá, chega a Aniequá, Petruleu, a Cotamento Poaca, a Guaça, a Pota Poaca, a Guaça. A Mocaninha, a Mocaninha, a Derrecada, a Agulha, natureza que é de Guarani. Eu disse, né, a nossa língua é tão importante para nós. Né? A nossa língua, a nossa identidade, nosso documento, a língua é tudo. Porque se eu estiver lá na aldeia e alguém me pede, Joana, eu quero que faça um remédio, vai lá no mato e traz o meu remédio. E se eu não falo a língua, se eu não entendo a língua, se eu não conheço a natureza, não conheço a floresta, como que eu vou salvar essa vida que está precisando que eu faça um remédio se eu não entendo mais Guarani, se eu não conheço mais as plantas? Por isso que a nossa língua é... mas eu não sei mais falar, mas dá tempo ainda, dá tempo. Dá tempo ainda, gente. Vamos defender a nossa nação, a nossa língua, a nossa cultura. Baeru na Mocani, Nhandeayu. Baeru a mete peja de Condeayu, Nhanete, porque Nhandé, Nhanhamboé, Nhanderu é teu regato, Nhanderu, Nhanhamboé, mal. Primeiro, Nhanhamboé, Nhanderu, Nhandejari, Nhanderamão, Nhanhamboé. Baeru para que ele de Coponahama, e será muito que ali foi Nhanhamboé. O peso de arranjar a escola com Nhandé é segundo lugar. Primeiro lugar com Nhandé é o peso de Nhandé é Deroqui, a minha terra. Nhandé é o Cupico, Nhandé é consagrado para ser Nhanderu é diaco Nhandé, Nhanderu é teu diaco Nhandé, Nhanhambo é a nossa escola que o peixe pegou a rádio escola que o governo não ofereceu Nhandé, daí com a mãe de Guapuera, ao cara, Nhanhambo Barete, daí Nhanhambo Carlinhos, Nhandé com a rádio, Nhandé é Nhandé. Eu disse, né, que a nossa educação primeiro vem da casa de reza, que é o Nhanderu, que é nosso pai, que é Deus, que deixou para nós Altu. Né? A nossa educação vem de lá. Quando nem tinha educação escolar, que não tinha escola, os nossos professores são os anciãos. Os anciãos, as anciãs, a nossa educação vem deles. São os anciãos que dizem para nós, é assim, assim, de Coponahama.
vamos fazer assim, é assim, para nós poder ter a vida longa. No Maguaré, Nhande de Ari, Nhande da Coelho, Oicoaca, 100 e pouco anos para Oicoaca, porque Oicoaca tem unha, né, de Oicoaca, Oicoaca, da Raiva de Jeuá, Pamaerei, eu quero ser o mercado de Jeuá, não pode ter, já o que já é para que já criar um anderão, já é para canto, que já não pode ter, já sei lá, é o que mercado, não pode ter, eu não mando lá, não deve ter. Nhande, professor Coelho, com responsabilidade de Alecó, porque na verdade, Nhande já queria permitir que ninguém, Nhande Nhamboé, o Caucacuahá, Cajaína, Nhantani, Homendani, Nhande, agora o acompanha com Nhande Nhamboé, então está com responsabilidade. Agora, mais responsabilidade. Está com isso, seja cada minha tempera, seja a nossa fria, seja na decorrência da depressão, já é de educar, no Brasil, então, na Pomara TV, a minha rejada, minha endereçar e a xerum, a minha não endereçar nem membro, endereçar o telefone membro, é moeda, minha professor. Nyandeko minta para tua, nyandeko minta para ti, mesmo que quando se lembrando aí, pela chefe com responsabilidade da escola, porque com a cuidar para ver, para isso o senhor queria cuidar, para ver a cuidar. Então, se não é professor de com responsabilidade dobrada. Eu disse, né? Hoje, né, nós temos uma responsabilidade dobrada aos nossos professores. Eu, exemplo, tenho aí uma aluna que veio conosco lá na Universidade Federal. Eu alfabetizei ela. Hoje ela está na Universidade Federal. Nós temos que cuidar dos nossos jovens, né? Hoje tem essa tal de depressão, né? Vamos conversar com esses jovens, vamos trazer para o grupo, vamos alegrar, vamos conversar, né? Vamos estar juntos. Né? Um exemplo dessa menina que veio conosco, que eu alfabetizei lá no Monte Cavalo. Hoje ela é aluna, estudante da Universidade Federal. Né? Que imensa alegria. E hoje eu viajei com ela, vim lá da UFSC com ela. Né? Olha que alegria. Né? Nós temos uma responsabilidade. Mas não é meu filho, mas a partir do momento que você está numa sala de aula, que você está na aldeia, todas as crianças são nossos filhos. A responsabilidade nossa é de todas as crianças. Nós temos todo esse cuidado. O minha é consagrado, na Deus de Jaconandé. Daí, deixa o governo oferecer a escola, não vou apurar, já educação escolar. Então, eu fiz o concurso, eu fiz pedagogia na UFSC, né, formada em pedagogia. Quando eu fui fazer pedagogia, dos Biruaquém, que é dos brancos, eu participei junto com os estudantes brancos, eu sofri muito preconceito, porque eu não falava ainda português. Eu não falava português. E como eu sou natural de Foz do Iguaçu, eu misturava Guarani com espanhol. Porque eu tinha parentes que vinham da Argentina falando espanhol. E também tinha parentes do meu pai que vinha do Paraguai falando espanhol, com variações da língua guarani. Mas português a gente nunca falou. Até 11, 12 anos, eu não via ninguém falando de português. Falava só em guarani. Então, quando eu cheguei na Universidade Federal para fazer pedagogia, eu sofri muito preconceito, porque eu lia os textos e não entendia. Ler texto para nós é muito difícil. Né? E quando eu pedi a explicação para os professores falaram assim, eu te aconselho a fazer letras português, para você entender a língua portuguesa. Mesmo que hoje eu sou pedagoga, sou mestra, estou terminando o doutorado, eu faço também língua portuguesa e literatura brasileira, eu estudo na UFSC. Hoje, né, para entender essa estrutura da língua portuguesa brasileira a qual nós falamos. Né?
para me poder entender, para mim não sofrer mais preconceito por causa da língua, porque às vezes eu não sabia falar a língua correta em português. Né? Então, eu também concluí o doutorado agora e estou fazendo letras portuguesas e literatura brasileira. E hoje eu fiz concurso e passei na Universidade Federal, né? E dou aula na Universidade Federal, né, para os povos Guarani. Trabalho a língua Guarani, e trabalho a língua portuguesa brasileira, e trabalho literatura indígena. Porque antes, na universidade, eles falam assim, até no ensino fundamental 1 e 2, os professores falam assim, eu trouxe para você literatura indígena. Literatura indígena escrito na visão do branco, escrito por um branco, e não por nós indígenas. Não é uma literatura que fala da nossa cultura, que fala de nós, que fala de mim. Eu sou a história, eu sou Guarani, eu sou a terra, eu sou a língua, eu sou a educação, eu sou a história do meu povo, eu represento. Né? Todos vocês têm, cada um de vocês tem a literatura de vocês. A literatura nós sempre tivemos. Nhanderu, 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 Paicó, Bichoiquera, Mupaquera, Tecó. Isso é literatura. Sobre de Juacuera, viram isso e colocaram no papel. Juacuera escreveram a nossa literatura, e a literatura indígena. E depois voltaram para nós ensinar. Hoje os professores voltam para nos ensinar, para ensinar nós a entender o que é literatura, sendo que nós somos os donos da literatura. A minha tecoraria. E acho que deixa eu ver, mais que uma anotação que eu vou falar. Nós, Guarani, temos muito respeito pelos anciãos, pelas anciãs. Nhandeco Madiaeito Jaiquere, Nhandeco Jaiqueramonte, Jari, de Juacuera, minha mãe mandou para asilo. Tu, Peritiba, para asilo. Ninda Quatei, Mamãe Paú, e de história, Cola Mocanibá. Nhandeco Ndarene, um caminho da história, eu disse, nós, povos Guarani, valorizamos muito os anciãos, as anciãs, porque o nosso conhecimento vem dos anciãos. A nossa história, o nosso aprendizado vem dos anciãos. Ao contrário dos não indígenas, que mandam os pais, os avós para um asilo. Não tenham cuidado, né? Nós, quanto mais o ancião, quanto mais velhinho, mas ele não enxerga mais, mas a gente vai lá, cumprimenta esse ancião e pergunta, como vai? Eu sou fulana. Ele nos abraça como se fosse que estivesse vendo nós. Nós valorizamos muito os anciãos. A nossa educação vem deles. Acho que era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço muito, agradeço a todos vocês. Pede a Pissacarrauê, a Mombeúa, Xerendu, a Letecatu. Eu agradeço a todos vocês que me ouviram, que vieram, que deixaram sua família para vir aqui, né? Todos nós juntos, né? Unidos, né? E sempre estaremos sim juntos todos.